amar as pessoas próximas. Ó Deus, penso em Ti e busco ajuda. Pessoas próximas a mim estão inquietas, nervosas, agressivas e que me faz manter a tranquilidade a custo. Apesar disso, eu lhes quero bem e rogo que as aquietes para que melhor pense e haja. Evitamos sofrimentos futuros. Aquieta igualmente a mim, aserena-me, abençoa-me, para que eu pense com clareza e elimine os maus sentimentos. Dá-me forças para compreender e para evitar trocar mal pelo mal. Por uma luz que vem de Ti, as boas ideias se firmem em mim, produzindo o poder das questões externas, preenchendo-me de esperanças e de bons pensamentos, permitindo-me fazer melhor em cada momento. Sou por isso poder recorrer a Ti e Te agradeço. Olho agora mais confiante para o futuro, pois a Tua bênção é muito grande e me ensina o que fazer, como enfrentar as dificuldades. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Então vamos sintonizarmos com o mundo espiritual, pedindo e agradecendo sobretudo a oportunidade, ó Deus nosso Pai, podermos estar aqui todos novamente nesta casa para mais uma aprendizagem. Ó Pai Criador, neste dia maravilhoso e que nos permitiste mais uma vez de acordar para a vida com saúde, paz, serenidade, com alegria de vencer as dificuldades, de nos encontrar de novo nesta casa, como disse, para mais uma aprendizagem. Sentimos a alegria de estarmos juntos, felizes, de olhar nos olhos e poder dizer que estamos bem, vivos e salvos. Pai de infinita misericórdia, pedimos humildemente por todos os que sofrem, onde quer que estejam e qual o sofrimento seja, que as mãos divinas, os protetores do mundo espiritual, possam estar com todos, suavizando as dores e os sofrimentos, dando a força e a coragem para enfrentar esses sofrimentos. Aos nossos chefes das nações, nós pedimos, Pai Amantíssimo, que os ilumines para que eles chegam com um bom senso de governar à luz da palavra de Deus, para que todos sejamos iguais no sentido de igualdade social, mesmo que não seja material, mas moral. Por isso, Pai Amantíssimo, nós te louvamos, nós te agradecemos por todo este campinho que vivemos, que é o nosso Portugal, onde a calma reina, a esperança nos oferece o melhor futuro, se assim nós possamos compreender e tolerar uns aos outros. Aos bons amigos que aqui estão nesta casa, que nos esperaram, que prepararam todo este ambiente salutar que nos faz sentir calmos e serenos e com alegria. Aos nossos companheiros e amigos do grupo espiritual, um abraço amigo para eles, a todos os nossos familiares e amigos que aqui possam estar em espírito, para nos abraçar de novo, para todos, muito, muito obrigado. E sendo assim, nós pedimos também
nós pedimos também a inspiração para o nosso irmão Isaías, que hoje vai ter a oportunidade de divulgar a palavra do Evangelho. Graças a Deus. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Sem qualquer discriminação, precisamos saudar todas as mulheres, em especial as mães, porque elas representam a maternidade em triunfo. E por isso a nossa saudação é especial neste dia. E neste momento, nós que reiniciamos de tudo, depois deste confinamento, vamos fazer umas pequenas reflexões sobre a doutrina espírita como referencial para a vida. Então trazemos um pequeno trabalho, um contributo, para fazermos esta pequena reflexão, para ao mesmo tempo pensarmos que, enfim, estamos num mundo ou numa passagem de transição e, naturalmente, quanto melhor nós compreendermos razões fundamentais da nossa existência terrena e onde podemos, em caso de dúvidas, em caso em que subsistam qualquer situação que possa ser menos compreensível, nós podermos ir pesquisar e ao mesmo tempo encontrarmos aquilo que nos possa orientar. Tudo na nossa vida tem que ter um ponto de orientação, porque se assim não fosse, seria o caos. E naturalmente que nós olhamos à nossa volta e não há dúvida que a humanidade vem progredindo intelectualmente e mesmo tecnologicamente. Mas, no entanto, apesar de tudo, estas evoluções intelectuais e principalmente tecnológicas, nota-se que, por vezes, apesar de tudo, existe um vazio existencial. Eu recordo nos meus tempos de criança, ou até mesmo já na adolescência, que na realidade para nós fazermos um telefonema, para estabelecermos um contacto com os nossos pais que estavam imigrados num país, fosse na França, no Brasil, na Alemanha, na África do Sul, naturalmente que a comunicação era extremamente difícil, era complicada e extremamente cara, e muitas das vezes esses contactos, muitas das vezes faziam-se só e por intermédio de cartas. Hoje não. Hoje nós, com a tecnologia avançada que nós temos, tornamos o nosso mundo completamente plano. Nós hoje, em poucos segundos, estabelecemos o contacto visual para podermos conversar com aquelas pessoas que nos são afins, com quem nós desejamos estabelecer contactos e, naturalmente, que o mundo evoluiu nesse sentido para nos proporcionar estas facilidades e esta forma de atenuação das saudades e das dificuldades. No entanto, nós verificamos que parece existir um vazio existencial. E naturalmente que nós procuramos compreender exatamente o porquê deste vazio existencial. Porquê é que havendo toda esta evolução tecnológica e nós intelectualmente mais maduros se nos apresenta dificuldades ao nível existencial? E nós, mediante todas estas situações em que neste ano, em poucos meses, tivemos que dar o nosso testemunho quanto a uma postura, quanto a uma vivência, nós verificamos que na sequência disto tudo existe, por assim dizer, uma certa exaustão emocional e que está a atingir a maioria de todos nós. Nós vemos relatos das pessoas que já desesperam por esta postura de confinamento que tiveram que tomar. Pessoas que desejam, de alguma forma, estabelecer contactos de qualquer maneira, muitas das vezes pondo em crise algumas situações,
Mas, no entanto, verifica-se que a pessoa parece que lhe falta algo dentro de si. Algo que lhe proporciona uma direção no sentido de, a par de ter todas as tecnologias de contato, visuais, de comunicação, no entanto, falta algo. E nós verificamos que a doutrina espírita vai ter um papel fundamental no transmitir aquilo que nós, humanidade, precisamos de saber e ao mesmo tempo de ter determinadas posturas para que, mediante determinados acontecimentos que podem surgir a todo momento, nós saibamos ter esta mesma postura. E é nessa circunstância que nós chegamos à conclusão que todos nós começamos a estar menos disponíveis para incertezas e para dúvidas. E eu perguntamos, porquê é que, apesar de eu ter a televisão ao meu lado, porquê é que, através do smartphone, do iPhone, de qualquer tipo de telefone, eu consigo estabelecer um contacto com as pessoas que me são particularmente queridas? Eu consigo falar a todo momento com quem quer que seja, com quem eu me lembro. No entanto, eu parece que tenho dentro de mim uma exaustão emocional. Parece que há algo que me falha. Há algo que me conforta. Há algo que me possa orientar nessa situação. E é nesse sentido que nós dizemos que todos nós começamos a estar menos disponíveis para dúvidas e incertezas. E queremos, efetivamente, que ter a certeza daquilo que nós devemos fazer. E por isso é que, mediante estas incertezas, estas dúvidas, começam a surgir um aumento em problemas de saúde mental. Vejam bem, problemas em saúde mental. E nós começamos a ter, de certa forma, um grande desânimo que começa a ser aprendido. Não é um desânimo, muitas das vezes, que vem ao encontro de nós, mas começa a ser um aprendizado nesse mesmo desânimo. E porquê começa a ser um aprendizado? Porque não há aquele conforto, não há aquela orientação, aquele consolo. Porque se nós tivermos o conforto, a consolação, motivado pela vivência, pela postura, noutras circunstâncias, este desânimo já não é apreendido, porquanto é substituído por outros fatores determinantes que nos proporcionam orientação e consolação. E grande parte das vezes as pessoas são confrontadas com isto. É que, apesar de todo o esforço que se faça, começa a sentir que estas coisas não valeram a pena. Porquê é que não vale a pena? Porque as coisas não correram ou não vieram ao nosso encontro como desejaríamos. Nós queríamos ter outro tipo de aprendizado. E por isso algo na nossa postura, na nossa vivência, começa a falhar. E ainda mais além, nós verificamos que, por exemplo, durante este período, houve um aumento no consumo generalizado de medicamentos para manter o equilíbrio físico e o equilíbrio mental, seja através de psicóticos, seja através de outros medicamentos. Ou seja, há uma preocupação no imediato. E claro, mediante estes factos todos que surgem e que nós podemos constatar, por vezes passando por nós próprios, outras vezes ouvindo o relato de pessoas que vêm testemunhar sobre esses mesmos acontecimentos, nós podemos perguntar: porquê é que existe tantas aflições? Porquê é que existe tanta ansiedade? São questões que nós colocamos no nosso dia a dia. Porquê é que existe tanta incompreensão? Todas estas questões
nos são respondidas pela doutrina espírita. E é aqui que entra a doutrina espírita como referencial de vida, que nos pode dar orientação, que nos pode dar a consolação e que nos pode trazer-nos motivações de um determinado aprendizado que substitua aquele aprendizado no desânimo. Porquanto a doutrina espírita contribui para a compreensão dos episódios da própria vida e, naturalmente, que do seu estudo, da sua compreensão, ele ajuda-nos a superar, de facto, as contingências, as ansiedades, as aflições que agraçam nesta nova vida. E nós, queridos irmãos, por este mesmo conhecimento, nós começamos a construir determinadas vivências que de alguma forma nos ajudam a superar as dificuldades, as ansiedades e as próprias doenças características do ser humano e que nós também vamos chegar à conclusão que elas têm uma relação de causa e efeito. E para nós minorarmos esses mesmos efeitos na prossecução ou na ultrapassagem dessas mesmas circunstâncias, é através do conhecimento que nós consigamos ter uma outra força de ânimo, uma outra postura, para não aumentar aquela ansiedade e não aumentar o aprendizado no sofrimento. Permitam-me trazer aqui uma pequena experiência de vida que, de certa forma, nos auxilia a ter determinadas posturas e, ao mesmo tempo, não nos revoltarmos contra as diversas situações. Como muita gente aqui presente sabe, eu fui seminarista durante 5 anos. Mas fui seminarista naqueles seminários de austeridade, de rigor, de disciplina diária constante. Nós tínhamos uma hora precisa para nos levantarmos e durante todos os dias do ano mantínhamos aquele rigor, aquela disciplina quanto aos horários, quanto à nossa vida, quanto à nossa higiene, quanto à nossa alimentação, quanto à oração e à convivência uns com os outros. Muitas das vezes tínhamos o nosso próprio recreio, mas era expressamente proibido falar com os colegas. Quando íamos, por exemplo, para o dormitório, era expressamente proibido falar com os colegas. No dormitório, quando nos preparávamos para nos deitar, era expressamente proibido falar com os colegas. Quando íamos a uma casa de banho, era expressamente proibido falar com os colegas. E, mensalmente, havia um retiro espiritual, da qual nos íamos preparando para o exercício de missionário, porquanto era essa a função do seminário que eu frequentei durante 5 anos. Naturalmente que para nós jovens que estávamos a despontar para a vida, aquilo constituía muitas das vezes uma revolta íntima, porquanto nós olhávamos os aspectos exteriores e víamos estampado a felicidade da convivência e nós, por vezes, com rigor e uma disciplina constante no dia a dia. Mas a verdade é que os benefícios dessa situação surgem no futuro. Porque aquilo que se constrói no imediato usufrui-se do benefício do momento e depois passa. Mas aquilo que se constrói a longo prazo, isso mantém-se. Isso nos dá durabilidade e nos permite ultrapassar, de alguma forma, o desânimo apreendido. E reparem, queridos irmãos, eu pergunto assim, o que é que isso nos foi útil? Foi. Para mim, este período todo foi extremamente útil, porque eu trazia dentro de mim o aprendizado de saber estar sozinho, de saber estar num momento sem contacto com ninguém e não me afligia minimamente essa circunstância. Não tinha aquela motivação de ansiedade. De alguma forma, substituía, por vezes, aquela necessidade de contacto pelo contacto amigo
daqueles que nos ouvem e não respondem, que são os livros, são uma evidência e são o contributo do trabalho que nós vamos fazendo. E tudo isso, onde é que eu aprendi? Durante a minha vivência no seminário. Uma outra experiência também que nós vemos que tudo pode ser construído de forma a facilitar a nossa própria vida. Numa ocasião, o meu diretor espiritual veio aqui à Feira dos 10, que é bem perto onde se faz a festa de São Miguel. Era, na altura, uma festa muito grandiosa, tanto mais que era, enfim, derivava das colheitas dos agricultores, e nessa altura, enfim, a forma de subsistência era a agricultura. E esse meu diretor espiritual veio conjuntamente naquelas festas que havia 1, 2, 3 padres a fazer as homilias e as procissões que se faziam, e portanto aquilo tinha muitos padres. E eu via, o diretor convidou-me para ir, e eu fui assistir à missa nessa altura, um domingo, penso, foi um domingo exatamente, eram por volta das 11 horas da manhã, e então eu estava nos lugares da frente e verifiquei que todos os outros padres, a partir de uma determinada altura, começavam-se a mexer, começavam a tocar os paramentos da própria igreja, notava-se uma certa transpiração naquelas pessoas, naqueles padres que ali estavam. No entanto, eu olhava para o meu diretor espiritual, que era padre, e via-o muito calmo, muito sereno, uma postura em conformidade com os princípios fundamentais da Igreja. E via que ele se manteve durante a homilia, enquanto o pregador transmitia as palavras, o meu diretor espiritual se mantinha calmo, sereno, como nada o apoquentasse. No final, naturalmente, que eu presenciei e perguntei: Sr. Padre, eu verifiquei que todos os outros padres se mexiam muito, transpiravam bastante, e Vossa Reverência mantinha-se calmo, sereno, sem qualquer alteração a nível físico. Vossa Reverência quase me parecia António Maria Claret, que era o fundador da congregação a qual eu pertencia, que parece que estava em estado de êxtase, em estado de afinidade espiritual. E ele diz-me: Isaías, é verdade. Notei que os meus colegas tinham uma certa dificuldade, porque a igreja estava cheia, o calor era muito grande, os paramentos da igreja são aqueles paramentos pesados, além do padre já ter as suas vestimentas normais, não é? Ainda tinha que acrescentar outras vestimentas pesadas e quentes. Naturalmente que em setembro o calor se fazia bastante, as pessoas não aguentaram. E então ele me disse: sabes, Isaías, quando eu frequentei o seminário como jovem, porque ele era madeirense, eu não tinha roupas. E então o que é que me acontecia? Eu no verão tinha que vestir as roupas de inverno que os outros me deixavam para eu vestir, porque a minha família não tinha. E no verão eu tinha que vestir as roupas de inverno, e no inverno eu tinha que vestir as roupas de verão que me deixavam, porque não tínhamos possibilidades de nos vestirmos em conformidade com as estações do ano. E isso me deu, de alguma forma, enfim, uma adaptação física a circunstâncias adversas da vida. E eu hoje me adapto exatamente àquilo que me acontece. Os paramentos, conforme estão, nada me apoquentam, porque eu consegui adaptar o meu organismo físico a uma determinada realidade. E por isso é que as coisas se tornam muito mais fáceis e muito mais consentâneas com o momento, porque eu efetivamente tive essa mesma vivência, tive essa postura,
que me permite chegar mais adiante. E tudo isto, queridos irmãos, são de facto posturas de vida, convivência, que nos permite ultrapassar e olhar para as pequenas particularidades de conforto que nos mantêm motivados, que nos mantêm alegres para vivenciarmos e seguirmos adiante. E neste aspecto, em que parece existir um vazio existencial, como dizíamos, a doutrina espírita tem um papel fundamental. Porque ela, de facto, sendo uma doutrina científica, filosófica e de consequências morais, e do seu estudo nos permite transmitir ou dar-nos a conhecer um determinado aprendizado que nós começamos a raciocinar e começamos a pensar de uma outra forma na construção de planos objetivos a médio e a longo prazo. Porque as coisas a curto prazo provocam essa mesma, felicidade no momento, mas depois de passar todos aqueles factos que nos deram essa alegria momentânea, passam. Reparemos, a doutrina espírita serve-se da mediunidade para estabelecer contactos com o mundo espiritual. Mas todo aquele que vem à doutrina espírita só para estabelecer esses mesmos contactos, existe no momento aquela satisfação, existe no momento aquela alegria pela nova descoberta. No entanto, porque isso não é sustentado numa realidade e num conhecimento profundo, muitas das vezes provoca dissabores, provoca desenganos e provoca incertezas. E porquê? Porque nós, pelo simples facto de nos integrarmos, por exemplo, numa sessão mediúnica, onde vemos determinados fenómenos e efeitos físicos, onde vemos, por exemplo, alguém que nos é particularmente conhecido nos vir revelar alguma coisa quanto à sua identidade. Mas, no entanto, não compreendemos, por exemplo, que aqueles que se comunicam connosco são entidades iguais a nós, com os seus conhecimentos, com as suas imperfeições e, portanto, sujeitos aos mais diversos erros. E se nós não compreendermos isso, muitas das vezes vamos à procura de mais que nos seja revelado algo no nosso interesse pessoal e momentâneo, e as coisas não acontecem, existe a desilusão e o aprendizado, ou melhor, a exaustão que isso mesmo provoca, porquanto não atingiu aquilo que nós esperávamos. No entanto, se nós estudássemos os mecanismos da humanidade, dizia, não, eu se for lá, sim senhor, vou receber a consolação daquela pessoa que me foi particularmente querida, da minha mãe, do meu pai, dos meus familiares, que me veio transmitir o seu conforto, a sua consolação. Mas eu não posso pedir mais do que isso. Eu não posso exigir que me resolvam através do mundo espiritual os problemas que são estritamente meus. Eu não posso ir exigir, diz-me quando é que acaba esta pandemia. Porque eu conheço que isso está nos desígnios de Deus e, portanto, nem tudo é revelado pelo mundo espiritual, porque a maior parte do mundo espiritual são tal e qual como nós. Não têm o conhecimento quando estas coisas acontecem, quando estas coisas acabem. Porque é que no mundo espiritual vocês não revelam aos cientistas uma vacina tão eficaz ou um medicamento eficaz para acabar com esta pandemia? E nós, estudando a doutrina dos Espíritos, verificamos que isso não está, nas suas revelações, porquanto as entidades espirituais são precisamente iguais a nós, com os conhecimentos que adquiriram, com o respeito pelo livre-arbítrio e, acima de tudo, sujeitando-se à vontade de Deus, nosso Pai. E esta é a característica
desta ciência nova que é o Espiritismo, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e as suas próprias relações connosco e dentro de determinadas contingências e conhecimentos. Mas, no entanto, a doutrina espírita traz como novidade. É capaz ou é a chave para explicar os factos espirituais de uma forma extremamente simples. Quando nós vamos buscar algo, nós devemos ter conhecimento no momento ou mundo que nos envolve. Para onde vamos? O que é que podemos encontrar? Como é que eu me devo preparar para entrar numa nova senda? E a doutrina espírita, de facto, é capaz de nos explicar, mas o nosso próprio estudo, todos estes factos. Porquanto, reparem, a doutrina espírita assenta em quê? Quais são os pilares da doutrina espírita? Existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Todos estes pilares, depois de escalpelizados, de serem revistos, analisados, nos dão, digamos, um suporte aos alicerces para nós darmos a continuidade para continuarmos a nossa pesquisa, para afastarmos ansiedades, aflições e precaver-nos contra situações que nos podem surgir. Reparem, queridos irmãos, permitam-me trazer aqui também um momento de reflexão e experiência. Nós sabemos que há bem pouco tempo, numa decisão judicial, Portugal foi abalado por determinados acontecimentos derivados de determinados factos que o nosso primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, cometeu. Não estamos aqui a julgar ninguém, mas simplesmente que isto nos sirva de reflexão. E nós, pela doutrina espírita, antes de chegarmos a uma explicação, nós vemos que os mídias, principalmente a comunicação social, todas as pessoas teceram os mais diversos comentários sobre esta decisão judicial, que envolveu o ex-primeiro-ministro de Portugal. Comentários, uns favoráveis, outros desfavoráveis, outros de alguma forma condenáveis, etc. E nós, nesta situação de ansiedade que nos existe, nós nos questionamos: onde está a justiça? E, no entanto, nós espíritas, antes de julgarmos quem quer que seja, porquanto Jesus, através do seu exemplo, nos deu a postura a ter quanto a estes factos, e reparem no exemplo da mulher adúltera, que só por si era suficiente para nós, perante estes factos, de alguma forma nos permitisse uma reflexão para ter uma postura de cuidado e uma postura de não condenação, porque nós não temos esse direito, embora tenhamos a nossa opinião. Naturalmente, faz parte do nosso livre-arbítrio, podemos formar opinião. Mas, no entanto, nós trazendo aqui à reflexão perante os ensinamentos da doutrina espírita, nós podemos chegar à conclusão que há pelo menos duas pessoas que sabem exatamente se aqueles factos são verdadeiros ou falsos. E quem são? O nosso ex-primeiro-ministro sabe se aqueles factos de qual ele foi eventualmente indiciado são verdadeiros ou não. E Deus, nosso Pai. E perante estas situações, naturalmente, se aqueles factos foram verdadeiros perante a consciência do indivíduo, e porque as leis de Deus, como nos ensina a doutrina espírita,
são rigorosas, são conscienciosas e nos permitem o reajuste, não a condenação, mas permitem-nos o reajuste perante essas mesmas leis, naturalmente que na consciência daquela pessoa se tem a certeza, porque nós não nos enganamos a nós próprios, e um dia ele vai sofrer as consequências. E um dia, perante as leis de Deus, vai sofrer a tal relação de causa e efeito, porque, como Jesus disse, ninguém pode entrar no reino dos céus se não vestir a túnica nupcial, se não estiver em perfeição. E então, se a pessoa cometeu aqueles deslizes dos quais são indiciados e que a pessoa sabe, na certeza absoluta, se os cometeu ou não cometeu, ele um dia vai ter que os resgatar. Um dia vai ter que se reajustar perante as leis divinas. E como é que esse vai ser o resgate? Naturalmente, pela escolha conscienciosa, pela escolha daquilo que vai ser melhor para resgatar esses factos. Vai demorar muito tempo? Pode demorar perante o trabalho que se possa executar. Vai sofrer as consequências? Se ele efetivamente, na sua consciência, cometeu aqueles mesmos atos, naturalmente vai sofrer as consequências desses mesmos atos. Porque é um reajuste perante as leis divinas. E nós poderemos nos questionar, mas isso é bastante duro. Não é bastante duro, porquanto nós fomos preparados, como eu dizia há bem pouco tempo, eu para me poder passar na calma, na serenidade, todo este período de confinamento, todo este período de isolamento, eu tive uma preparação de 5 anos que me permitiu ultrapassar noutras condições, sem grandes problemas, sem grandes aflições, e adaptar-me a uma realidade diferente. Porque eu estava a ser preparado para ser missionário em momentos agrestes, em ambientes envolventes também difíceis, e eu tinha que estar preparado para dar seguimento. E como o meu diretor espiritual também se preparou. E naturalmente que Deus, através do princípio das coisas, como diz o livro dos Espíritos, nós temos todas as condições para nos prepararmos e evitarmos exatamente aquilo que nos pode afligir, aquilo que nos pode trazer graves problemas no futuro. E nós perguntamos, como? E nós, se analisarmos à luz da doutrina espírita e às ideias intuitivas que nós temos dentro de nós, primeiro os Espíritos nos dizem onde está gravado as leis de Deus, e a resposta é simples, é clara e não deixa dúvidas para ninguém. Diz, na consciência. E nós podemos provar que as leis de Deus, que são progressistas, são imutáveis e têm como objetivo dar ou fazer com que as pessoas progridam e tenham uma vida melhor, nós podemos constatar isto. Tanto assim é que, perante uma decisão qualquer que nós tenhamos a tomar, se nós olharmos à voz da nossa consciência, ela nos diz no momento exato se aquilo é errado, se é certo. Porque as leis de Deus, que são altamente reconstrutivas, estão gravadas na nossa consciência e nos advertem daquilo que está errado perante determinadas decisões a tomar. Ora, se eu depois, através do livre-arbítrio, através daquelas circunstâncias mais interesseiras para mim, do meu interesse pessoal, quero atingir determinados objetivos de personalismo, ou de vaidade, ou de holofotes da revolta a projetarem sobre mim, e vou cometer deslizes, embora a minha consciência me tivesse dito que eu não devia fazer aquilo, naturalmente que um dia sou o culpado
e vou ter que resgatar precisamente esses erros praticados. De quem é a culpa? Minha. Porque a minha consciência me revelou e me disse que aquele facto, aquela decisão estava errada perante as leis de Deus. E naturalmente nós vamos colher aquilo que semeamos. E portanto, nesse sentido, a doutrina espírita, principalmente através do Livro dos Espíritos, nos dá a conhecer aquilo que é fundamental para nós seguirmos mais adiante, para podermos, enfim, ter uma vida melhor. Porquanto, sendo a doutrina espírita um tratado filosófico, ela explica e desvenda ao homem a sua origem, a sua natureza e o seu destino. E reparemos, todo o conteúdo da doutrina espírita é extremamente simples e ao mesmo tempo ela é abrangente. Qualquer coisa que de facto eu pergunto assim: de onde é que eu vim? Qual é a minha essência constitutiva neste momento? E nós poderemos examinar a primeira essência, é o nosso corpo físico. É, não é? Mas nós verificamos que o corpo físico, enfim, por si só, é constitutivo de matéria. Que certamente há algo mais que me permite raciocinar, que me permite discernir, que me permite tomar as melhores situações para eu atingir determinada felicidade. E nós vemos que, por vezes, acontecem situações que dizem assim: afinal isto não passa de matéria de corpo que morre, como as plantas e outras circunstâncias. E nós vemos, bom, há algo diferente. E a doutrina espírita nos esclarece. Sim, atenção que, acoplado, vamos dizer a palavra, ao vosso corpo físico, vocês têm o ser, ou o ser inteligente do universo, que é o espírito, ou alma. E que esse ser inteligente que coordena, que é eterno, e que mantém todas a sua atividade e a memória de tudo o que aquilo é executado, periodicamente vem aqui ao contacto terreno, ao outro mundo, através do mecanismo da reencarnação, fazendo ligação ao corpo físico através do perispírito. E nós chegamos à conclusão, depois de aprofundar e chegar à conclusão disto, afinal, eu neste momento sou constituído por espírito, o perispírito que faz o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Ou seja, sou constituído por três elementos: espírito, perispírito e corpo. Mas depois também nos ensina o que é que, perante muitos anos de existência, muitos, como quem diz, o que é que eu vou passar? Quais são aquilo que eu atravesso? Quais as consequências de toda a minha vida construtiva que eu faça? E a doutrina espírita nos explica e diz-nos e nos adverte e nos prepara para a própria vida, dizendo-nos: cuidado, perante estas circunstâncias, aquilo que tu fizeres, para depois que a morte do corpo aconteça, tu vais parar a erraticidade. Erraticidade esta, que podes ter alguém à tua espera, que o tens de certeza, agora se calhar não é aqueles que tu desejavas. Poderão ser outros que, em vez de te facilitar a vida, te compliquem a vida. E a doutrina espírita nos diz precisamente, ou nos elucida sobre toda esta matéria. E por isso, queridos irmãos, nós chegamos à conclusão que efetivamente tudo deriva daquilo que nós vamos construindo.
E, acima de tudo, temos a certeza que nunca estamos desamparados. E nós nos perguntamos, como é que eu não estou desamparado? Quantas e quantas vezes em momentos aflitivos e eu, de facto, não encontro a consolação e a esperança de uma melhoria contínua na minha vida. E a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, nos diz que no momento do nosso nascimento, Deus colocou um anjo da guarda para nos auxiliar, para nos inspirar. Não diz porque vai fazer o nosso trabalho. Colocou-nos o anjo da guarda para nos ajudar, para nos inspirar. E agora, assim, tendo nós conhecimento que somos pessoas com o nosso livre-arbítrio, naturalmente e com responsabilidades derivadas desse mesmo livre-arbítrio e com inteligência, para sabermos aquilo que é melhor para nós, temos que fazer o trabalho para termos, consequentemente, o nosso mérito. Então, mas como é que nós podemos, de alguma forma, alcançar ou ter a inspiração do nosso anjo da guarda? E a doutrina espírita nos informa. Prepara os teus canais de recepção para que as influências ou a inspiração daqueles que te queiram bem, tu possas captá-los de uma forma íntegra, sem interferências, onde as ondas vibratórias estejam em sintonia e tu as possas receber. E pergunto, mas como é que eu posso fazer ou adaptar, ou entre os canais de emissão e de recepção, eles possam estar afins? Como é que eu me posso, ou como é que eu posso trabalhar a mim próprio para estar receptivo a essas comunicações? E a doutrina espírita também nos ensina. E diz assim, há uma lei que é a lei da afinidade. Em regra, o nosso anjo da guarda é um espírito superior a nós, para nos ajudar. E, através dessa mesma lei da afinidade, nós conseguimos estabelecer uma relação de emissão e recepção para captarmos as influências que melhor se coadunam para nós e que essa entidade sabe o que é melhor para nós e sente as nossas aflições. Mas nós, através da reflexão, através da meditação, através da oração, podemos criar esta sintonia vibratória para nos afinizarmos não só com o nosso anjo da guarda, mas também com outras entidades que estão dispostas a ajudar para nós podermos ultrapassar estas dificuldades, estas ansiedades e estes receios. Como bem, queridos irmãos, a doutrina espírita nos oferece os mecanismos. Quantas e quantas vezes nós já falámos aqui no poder, no alimento para a nossa alma, que é a própria oração. Quantas e quantas vezes nós falamos. E tudo está ao nosso alcance. Na oração, na simplicidade e ir à procura quando nós, efetivamente, temos dificuldades, podemos ir alcançar. Reparemos, queridos irmãos, quando nós perguntamos assim, porquê é que eu sofro? Porquê é que eu estou doente? E nós, se formos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos uma explicação, que é uma explicação motivadora, que é uma explicação racional e que nos transmite a responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos dá a esperança, sempre uma das bem-aventuranças, acerca da passagem daquele momento menos bom para a nossa vida. E nós encontramos aqui. Durante esta pandemia, nós poderíamos abrir, e quantas vezes encontrávamos a resposta nas instruções dos Espíritos, aquilo que era fundamental para seguir adiante. A questão era nós querermos e abrirmos o livrinho. Era querermos
e ouvirmos a recomendação do benfeitor espiritual que nos incitava à oração, à reflexão, para seguirmos adiante, porquanto tudo na vida passa e está a um passo de distância, como nos diz Camilo Castelo Branco no livro de Memórias de Suicida, quando comete aquele ato e diz: que ato transviado que eu fiz, quando a resolução do meu problema estava a um passo de distância. E nós não tivemos a capacidade de ter a paciência e a resignação para conseguirmos aguentar aquela pequena distância. Mas a doutrina espírita é clara, é objetiva quanto a todos estes conceitos, quanto a esta finalidade. E por isso depende de nós seguirmos precisamente adiante. Por isso, queridos irmãos, lembremos que tudo na vida tem o seu objetivo. Os objetivos muitas das vezes são atingidos pela nossa persistência, pela nossa resignação e pela nossa própria vontade. Quando de facto nós estivermos numa situação mais aflitiva, não nos esqueçamos do poder da oração, que é fundamental, que é o medicamento eficaz para as nossas almas, para que a nossa vida não se torne vazia e haja, digamos, uma existência de dificuldades e que possam ser mitigadas pelo conhecimento, pela alegria do estudo que constitui a doutrina espírita. E que Deus nos abençoe sempre e nos dê as forças necessárias para seguir adiante. Jesus amado, graças vos damos, Senhor, pelas oportunidades de convívio que nós vamos tendo aqui com o mundo espiritual. Sabemos, Senhor, que a vossa presença, como há 2000 anos, se faz através da senda espiritual. Nós sabemos, Senhor, que vós, nos planos superiores, olhais por todos nós. Sentis as nossas dificuldades. Sabeis aquilo que é melhor para nós progredirmos, para evoluirmos espiritualmente e possarmos atingir a felicidade plena. Senhor, reconhecemos também que ainda somos trabalhadores em início de tarefas, que temos muitos passos a dar, que temos muito trabalho pela frente, mas também sabemos que nunca estamos sós. Tal e qual como os benfeitores espirituais nos ensinaram, que nós somos mecanismos de perfeição no universo, que temos as nossas próprias tarefas, que contribuímos para essa mesma perfeição e por isso nos dá uma motivação acrescida para sermos cada vez mais melhores. Mestre, que a vossa paz se faça no nosso mundo terreno. Que nós encontremos, através da oração, a pacificação das nossas almas. Que deste convívio espiritual e constante, em que nós vamos fazendo grandes festas de alegria na vivência do amor, da paz e da caridade, nós possamos transmitir, através do nosso padrão vibratório, àqueles que ainda não encontraram o roteiro para a sua própria vida. Para aqueles que, Senhor, desprezaram o alimento vivo da oração, que nós nesta manhã possamos envolver todos os necessitados, todos aqueles que sofrem na carne e no espírito as consequências dos seus atos praticados. Senhor, envolvei-nos com o vosso abraço de amor, de harmonia e de paz, e que nós possamos ter sempre aquela força necessária para seguir adiante, que
nós possamos, através da nossa palavra, através dos nossos conselhos, consolar os corações aflitos e em aflição. Que nós, como vós, possamos ser pequenos exemplos de orientação dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos confere, para que aqueles que nos escutam, aqueles que nos observam e que não tenham tido a oportunidade de trabalhar na vossa Santa Seara, pelo menos possam ver uma pequena luz iluminar os seus passos e dar-nos o conforto da alegria da vida futura. Senhor, muito obrigado.